Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio, sou técnico em informática e estudante do curso de Sistemas de Informações do IFBA Campus Vitória da Conquista. Nesta videoaula, eu estarei apresentando a vocês o conceito de ontologias e de algumas outras coisas que norteiam essa área e que são importantes para um bom entendimento do assunto. Vou iniciar com a definição de web semântica e do que seria ontologia. Depois, falarei um pouco sobre a linguagem AWL e sobre o framework Jena, que serão utilizados nos nossos exemplos. Após isso, vou demonstrar a criação e a edição de uma ontologia no Java e, para finalizar, vou fazer algumas conclusões. Para a demonstração dos exemplos, farei uso da linguagem Java através do ambiente de desenvolvimento NetBeans com auxílio do framework Jena. Os links para download dessas ferramentas encontram-se na descrição do vídeo. Uma coisa bastante importante que precisamos conhecer para entender o significado e a importância das ontologias é a web semântica. Proposta por Tim Berners-Lee, a web semântica busca dar sentido às informações que estão presentes na web, de uma forma que tanto pessoas quanto máquinas consigam compreender a informação da mesma forma. Ela busca fazer isso através da estruturação de informações em metadados que, por sua vez, são vinculados a diversos resultados e em diversos contextos. Um exemplo que podemos dar é o seguinte: se procurarmos nos principais motores de buscas da atualidade pela palavra artigo, ele nos trará resultados relacionados a artigos acadêmicos, mas também nos trará resultados sobre artigos definidos e indefinidos da gramática, nos obrigando a ser mais específico nas pesquisas. Uma vez entendido o que é web semântica, falaremos agora um pouco sobre ontologia. Primeiro é importante dizer que o termo ontologia possui duas vertentes, no campo filosófico e no campo da ciência da computação. Na filosofia, a ontologia visa explicar todas as coisas do mundo, estabelecendo sistematicamente sua linhagem conceitual. Já no campo da ciência da computação, ontologia é definido por um conjunto de conceitos fundamentais e por suas relações, que capta como as pessoas entendem e interpretam o domínio em questão e permite a representação de tal entendimento de maneira formal e compreensível por humanos e computadores. Então, nesse ponto, podemos considerar que a ontologia é uma forma de organização de informações e é um dos recursos utilizados pela web semântica para atingir seu objetivo. A linguagem AWL é uma das linguagens que podem ser utilizadas para a construção de uma ontologia. Utilizaremos ela nos exemplos por ser recomendada pela W3C. A AWL utiliza sintaxe XML para a organização dos dados e temos três principais versões dessa linguagem, cada uma para um grupo de usuários e necessidades específicas: a AWL Lite, a AWL DL, que estende a AWL Lite, e a AWL Full, que estende a AWL DL. Se fôssemos representar as versões de linguagem em um diagrama de Venn, teríamos algo assim. O terceiro elemento que utilizaremos para a construção da ontologia é o framework Jena. Falando rapidamente sobre o Jena, é um projeto de código aberto que foi desenvolvido pela HP, mas hoje em dia é mantido pela Apache. É voltado para soluções da área da web semântica e tem suporte a várias linguagens de confecção de ontologias e, dentre elas, a OWL, que iremos utilizar. Para o nosso exemplo, utilizaremos este fluxograma simples de uma empresa. Esta empresa terá várias classes, dentre elas funcionário, gerente de vendas e gerente de produção, sendo gerente de vendas e gerente de produção subclasses diretas de funcionário. As classes gerente de vendas e gerente de produção também terão subclasses, como vendedor e representante, sendo subclasse direta de gerente de vendas, e operador e embalador, sendo subclasse direta de gerente de produção. Essas classes terão atributos. A classe funcionário terá os atributos telefone e salário. Como todas as outras classes são subclasses de funcionário, todas elas herdarão esses atributos. A classe representante, operador e embalador terá os seus próprios atributos, além dos herdados da classe funcionário. Os itens com características de classe serão criados através do objeto onClass. As instâncias dessas classes serão criadas através do objeto individual. Os atributos dessas classes serão criados através do objeto DataTypeProperty. Os valores que serão guardados nesses atributos serão criados através do objeto literal. Agora que o exemplo é conhecido, vamos para o desenvolvimento. Bom, com o NetBeans aberto, vamos criar um novo projeto. Vou clicar em Arquivo, Novo Projeto, Java, e vou definir um nome para ele. Com o projeto criado, vou na opção Bibliotecas, clico com o botão direito e então seleciono Adicionar biblioteca. Em seguida, clico no botão Criar e defino o nome para minha biblioteca. Dou OK e na aba Class Path seleciono o botão Adicionar jar pasta
e então localizo onde a minha biblioteca está baixada. Dentro da pasta da minha biblioteca baixada, existe uma pasta chamada lib. Então eu abro ela e seleciono todos os arquivos que estão presentes. Em seguida, clico aqui em código-fonte, novamente adicionar jar, e então vou selecionar um arquivo que está localizado uma pasta acima da pasta lib. O arquivo é o gena-2.6.3-sources.jar. Por último, clico na aba javadoc e então adiciono o arquivo gena-2.6.3-javadoc.jar. Em seguida dou um OK e adiciono a biblioteca. Com a biblioteca adicionada, vamos criar duas variáveis. Uma do tipo ontModel, que eu vou chamar de model, e outra do tipo string, que eu vou chamar de ns. Notem que ele gerou um erro ao criar a variável do tipo ontModel. O erro é um erro de importação, e aqui devemos ter muito cuidado. Notem que ele sugere duas importações, uma para o pacote gena.assembler e outra para o pacote gena.ontology. Vamos escolher a última opção, gena.ontology. Com as variáveis criadas, vamos então criar um outro método que eu vou chamar de criar ontologia. Neste método, vou inicializar a variável model, que será o nosso modelo. Vou passar como parâmetro para o método createOntologyModel a nossa linguagem que iremos utilizar. No meu caso, owl_dl_main. Em seguida, vou definir um valor para a nossa string. Na string, eu vou colocar o nome da minha ontologia. No caso, eu vou chamar de empresa. Agora, vamos criar os objetos do tipo ontClass. Primeiro, funcionário. E vou inicializar através do nosso model com o método createClass. Vou passar como parâmetro, primeiramente, a nossa string, concatenado com dois pontos, e em seguida, o nome da nossa classe, no caso, funcionário. Vou fazer o mesmo para todas as outras classes. Pronto, notem que ele está dando erro ao criar o objeto do tipo ontClass. O erro também é de importação, então vamos fazer a importação para o pacote com.hp.hpl.gena.ontology.ontClass. Então, com base na nossa hierarquia, vou adicionar duas subclasses na nossa classe funcionário. Vou adicionar gerente de vendas e gerente de produção. Em seguida, vou adicionar vendedor e representante em gerente de vendas e depois operador e embalador como subclasse de gerente de produção. Então o comando é feito da seguinte forma. Digitamos aqui o nosso objeto e chamamos o método addSubclass. O parâmetro que passamos é justamente a subclasse. No caso de funcionários, vou adicionar gerente de vendas e gerente de produção. No caso de gerente de vendas, teremos vendedor e representante como subclasse. Por último, temos gerente de produção, que possui como subclasse operador e embalador. Então, primeiro, vou adicionar operador e em seguida, embalador. Agora que já criamos nossas classes e já definimos nossa hierarquia, vamos criar os objetos do tipo DataTypeProperty para poder guardar informações das classes. Para criá-la, então, vamos utilizar o objeto DataTypeProperty. Vamos dar um nome à nossa variável e inicializá-la através do nosso model com o método createDataTypeProperty. Vamos passar aqui como parâmetro a nossa string concatenado com dois pontos e concatenado com o nome da nossa variável, ou seja, telefone. Para poder guardar informações no telefone, antes temos que definir o seu tipo e a classe a qual pertence, ou seja, o seu domínio.
Então vamos colocar telefone ponto, utilizar o método addRange para definir o seu tipo, que no caso é xsd ponto, vou utilizar para o telefone um string mesmo, xstring. Telefone, eu vou adicionar aqui um domínio através do método addDomain, vou colocar um funcionário, ou seja, todos os funcionários terão telefone. Vou criar agora o datatype salário, meta e comissão, seguindo o mesmo princípio. Agora vamos criar os nossos objetos do tipo individual, que são objetos pertencentes a uma classe Pi. Para o nosso exemplo, vamos criar um para cada setor da nossa empresa, no caso, gerente de vendas, vendedor, representante, gerente de produção, operador e embalador. Para criá-los, iniciamos com individual, definimos o nosso nome, no caso, vou criar primeiro a minha gerente de vendas, vou chamá-la de Ana, vou inicializá-la também através do nosso model, e através do método createIndividual. Vou passar como parâmetro a nossa string, concatenada novamente com dois pontos, e concatenado com o nome da minha variável, no caso Ana, e vou passar um outro parâmetro aqui, que é a classe a qual ela pertence. No caso, vou definir como gerente de vendas. Novamente, vamos fazer a importação e vamos definir agora algumas informações de Ana, como telefone e salário. Para essas informações, devemos criar um objeto do tipo literal. Para o telefone de Ana, vou dar o nome de telefone Ana. Novamente, vou inicializar através do nosso método e através do método createTypedLiteral. Vou passar como parâmetro um string que será o telefone de Ana. Novamente, vamos fazer a importação e vamos setar a propriedade telefone do objeto classe com o literal que nós acabamos de criar, ou seja, vamos colocar Ana. Vamos setar uma propriedade, ou seja, vamos utilizar o método setPropertyValue e vamos colocar telefone, que é o que nós queremos alterar, e o valor que a gente quer passar para lá, ou seja, telefone Ana. Dessa forma, a gente pode criar o salário de Ana também, ou seja, literal salário Ana é igual a model, ponto, mesmo processo, create type literal, e vamos passar aqui qual é o salário de Ana. No caso, não preciso passar entre aspas, porque não é um string. Vamos setar também essa propriedade, ana.setProperty, e o value, vou colocar aqui salário, e o literal que eu acabei de criar, ou seja, salário Ana. Vou criar agora um vendedor. Posso seguir o mesmo processo. Individual. Vou chamá-lo de Luiz. Individual Luiz é igual ao mesmo processo de Ana. Model.createIndividual. Vou inicializá-lo com ns, mais vou concatenar com dois pontos, mais o nome dele, no caso vou colocar Luiz, e vou definir então a qual classe ele é pertencente, no caso o vendedor. Para Luiz, eu vou criar também literal, do tipo telefone Luiz. Vou inicializar com model.createType literal. Vou definir o seu telefone. E vou setar essa propriedade em Luiz, ou seja, Luiz.setProperty value. Vamos colocar telefone e o telefone que eu acabei de criar, telefone Luiz. Podemos fazer de outra forma também, mais fácil. Nós poderemos colocar direto Luiz.setProperty value. Vamos colocar o valor que nós queremos criar, ou seja, salário. E aqui nós podemos colocar model.createType literal e vamos definir um salário para Luiz. Vou criar agora mais 4 indivíduos para jogá-los em representante, gerente de produção, operador e embalador.
Notem que, como o Paulo é representante, eu posso definir um valor para a propriedade de comissão. Pronto, com essas informações inseridas, nós já temos informações o suficiente para podermos criar a nossa ontologia. Então, vou criar um objeto do tipo file, vou dar o nome de vou fazer a importação, e observem que eu dei o nome de empresa.awl, ou seja, a extensão tem que ser a extensão de uma ontologia. No meu caso, a AWL. Vou fazer agora a criação do arquivo. Antes disso, eu vou fazer uma verificação. Vou verificar se ele já existe, ou seja, se file não existe, nós vamos criá-lo. Então, se ele não existe, vamos criá-lo. Create new file. Ele vai pedir aqui um try catch. E agora bastamos dar um comando no nosso model para ele poder preencher esse arquivo. Então, vamos colocar model.write new print writer. E vamos passar como atributo aqui o nosso arquivo, nosso file. Novamente aqui ele vai pedir importação. Não, na verdade ele pediu um try catch de novo. Vou colocar aqui o try catch. E só para a gente acompanhar, eu vou pedir para ele imprimir aqui uma mensagem com o nome criado, para a gente observar se ele criou tudo certinho. No nosso método main, eu vou chamar o método criar ontologia para ver se a gente consegue criar com sucesso. Vou executar o arquivo. E na saída nós percebemos que ele foi criado com sucesso. Se formos lá na nossa pasta do nosso projeto, percebemos que ele criou o arquivo empresa.awl. Nós podemos abrir o arquivo e verificar o que tem dentro dele. Então, dessa forma, nós conseguimos visualizar tudo aquilo que nós criamos. Os nossos indivíduos, nossos data type, e nossas classes e nossas subclasses. Tudo isso na linguagem RDF e utilizando aí a estrutura do XML. Uma vez criada a ontologia, vamos criar agora um método para a gente fazer a leitura e exibição de toda a sua estrutura. Antes de criar o nosso método, eu vou criar um método aqui que ele vai me retornar quem é a raiz do nosso modelo, ou seja, quem é a classe principal, mãe de todas as outras classes. Então eu vou criar aqui um método que vai me retornar um string que eu vou chamar de getRoot. E esse método vai receber um objeto do tipo ontModel que eu vou chamar de model, que vai ser o nosso modelo. Bom, aqui dentro eu preciso percorrer todas as classes do meu modelo para verificar se ela é a raiz. Então, para isso, eu vou criar aqui um for. Vou utilizar o método listClasses do meu modelo. E enquanto tiver instâncias, ou seja, enquanto tiver instâncias, eu vou entrar no meu laço. Pode ser que nesse momento ele peça a importação do iterator. Então, agora eu vou pegar o meu objeto da vez e vou guardar em uma variável do tipo ontClass, que eu vou chamar de CLS. E agora eu preciso verificar se o CLS é a nossa classe principal, ou seja, se cls.is hierarchy root. Se for, eu vou retornar então o nosso CLS como um string. E para o código não dar erro, eu vou colocar aqui fora do laço um return null. Pronto, método criado, vamos agora testar. Vou passar aqui como parâmetro no nosso model. E ele me retornou aqui criado, ontologia criada, e quem é a nossa raiz, ou seja, da nossa ontologia chamada empresa, nossa raiz é a classe funcionário. Então ele está de acordo com a nossa hierarquia. Pronto, agora sim iremos criar
o nosso método que irá retornar nossa ontologia completa. Então eu vou chamá-lo de ver ontologia. Do tipo void, ver ontologia, que eu quero imprimir na saída. No nosso método, ele irá utilizar uma estrutura parecida com o método getRoot que a gente havia criado anteriormente. Mas antes de mais nada, eu vou imprimir aqui dentro dele a nossa classe principal, ou seja, eu vou chamar aqui o método getRoot, passando o model como parâmetro. Agora, vamos fazer um for para percorrer todas as nossas classes e imprimi-las também. Então vamos pegar o nosso objeto da vez, novamente guardar a variável que eu estou chamando de CLS, e dessa vez eu vou imprimi-lo, ou seja, vou colocar cls.getLocalName e vou concatenar com 2 pontos e espaço, só mesmo para questão de organização. Uma vez definida a nossa classe, eu preciso imprimir também as instâncias daquela classe, ou seja, depois de exibir o nome gerente de vendas, ele precisa imprimir o nome Ana. Então, ainda dentro do laço, eu vou criar um outro laço e listar então essas instâncias. Então, novamente, iterator, que eu vou chamar de it, é igual a cls, que é o meu objeto, e vou utilizar agora o método listInstâncias. Um detalhe importante é que esse método ele pode ser chamado com uma variável booleana, ou seja, verdadeiro ou falso. Se eu colocar falso, ele lista todas as instâncias que estão abaixo de gerente de vendas, ou seja, como se fosse uma espécie de recursividade. Como eu só quero as instâncias diretas, eu vou colocar aqui true. Vou jogar minha variável da vez numa variável do tipo individual. Vou forçar aqui a conversão para o tipo indivíduo e vou pegar a próxima ocorrência. Agora eu já posso imprimi-la. Então eu vou colocar aqui 2 espaços, só mesmo para questão de organização. Vou concatenar com meu individual.getLocalName. Novamente vou concatenar com 2 espaços, só mesmo para questão de organização. Agora que já temos os nossos individuals, eu preciso imprimir quais são as propriedades dele e os valores que estão salvos nessas propriedades. Então, mais uma vez um laço. Dessa vez vamos guardar em um objeto stmtIterator. E vou utilizar o método listProperties do nosso objeto indivíduo. Vou pegar a variável da vez e vou guardar na variável que eu chamei de s do tipo statement. Ele vai pedir aqui a importação. Então, vamos importar do pacote com.hp.hpl.gina.rdf.model.statement. Bom, é possível que essas propriedades que ele me retorne não sejam as propriedades que eu criei, e sim definições da própria linguagem RDF, que ela cria por padrão no nosso modelo. Então, para mim não imprimir o que eu não quero, eu vou fazer uma verificação. Então, se s.getObject.isLiteral, que foi o que a gente criou, então eu vou imprimir essas propriedades. Então, vou colocar aqui mais espaços para questão de organização e vou concatenar com o retorno do método s.getPredicate, que ele vai me retornar uma propriedade, .getLocalName, que é a conversão para string. Vou concatenar com um traço maior, só mesmo para questão de organização também. Nesse momento, ele vai imprimir as propriedades que eu criei, e não os valores das propriedades. Então agora nós precisaremos imprimir os valores dessas propriedades. Para isso eu vou utilizar o método getLiteral.getLexicalForm. E ao final desse segundo for, eu vou pedir ele para imprimir a quebra de linha, também só mesmo para questão de organização. Então, depois de criada a ontologia, eu vou pedir para ele imprimir aqui a nossa ontologia, ou seja, ver ontologia. Vamos executar o arquivo. E aqui nós já conseguimos visualizar a nossa ontologia. Eu vou tirar ali o println para a gente poder ver melhor. Executar novamente. E agora nós vemos perfeitamente a estrutura da ontologia criada.
nós temos o embalador, um funcionário chamado Rafael, que tem a meta de 4.400, salário de 1.100 e o telefone dele também está listado. Temos operador, gerente de produção, representante, vendedor, gerente de vendas, cada um com suas propriedades e os valores de suas propriedades. Agora vamos editar uma dessas propriedades. Para isso eu não vou criar um método, vou fazer direto aqui no meu método main. E o processo é muito simples. Primeiramente nós iremos criar a nossa propriedade que queremos alterar. Então no caso eu vou aumentar o salário de Augusto. Então eu vou criar aqui um property, que eu vou chamar de salário Augusto. E vou inicializar ele através do nosso modelo com o método getProperty. E vou passar como parâmetro a nossa variável ns, concatenado com 2 pontos, concatenado com o nome da minha propriedade, que é salário. Ele novamente vai pedir importação. Vou fazer a importação do pacote rdf.model.property. E agora nós precisaremos recuperar o nosso individual. Então, vou criar aqui um objeto do tipo individual, que eu vou chamar de Augusto. E vou inicializar ele também através do nosso model, do método getIndividual, seguindo o mesmo esquema. Passo como parâmetro a nossa variável ns, concatenado com 2 pontos, e concatenado com o nome do meu individual, que é Augusto. Feito isso, podemos criar o nosso literal, que eu vou chamar de novo salário. E dessa vez eu vou criar um novo literal, através do nosso model, método createTypeLiteral. Passo um valor como parâmetro. E agora eu já posso setar a propriedade de Augusto. Então, Augusto.set property value, coloco o que eu quero alterar, que é salário Augusto, e passo aqui agora o novo valor, que é novo salário. Então, depois de fazer a alteração, eu vou pedir para imprimir novamente a nossa ontologia. Vou executar o arquivo. Pronto, vamos ver aqui a primeira impressão. Augusto possuía um salário de 1.200. Depois da nossa alteração, surgiu a nova impressão. E agora Augusto tem um salário de 4.000. Então, nesse vídeo nós conseguimos criar uma ontologia, visualizá-la e alterá-la também. Através do modelo implementado, podemos tirar algumas conclusões. Vimos que a implementação de ontologia é fácil, através do Java com Jena, possui uma estrutura parecida com sistemas de arquivos para guardar os dados, e pode atuar em outros campos de aplicação, como no nosso exemplo, representação de uma estrutura organizacional de uma empresa. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. O código-fonte do projeto utilizado também estará disponível na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, postem nos comentários.